Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, E quem Senhor. beija a palavra de Deus, Beija o próprio Deus. podemos sentar e faz um fundo musical bem baixinho, bem baixinho. Vamos invocar o Espírito Santo. Sempre temos que invocar o Espírito Santo, porque é Ele que prepara o ambiente para que essa palavra de Deus produza frutos dentro de nós. Que o Espírito Santo então abra a nossa mente, a nossa inteligência, para melhor compreender e sairmos daqui hoje iluminados, entusiasmados, encorajados, dispostos a colocar em prática essa palavra e testemunhar para as pessoas. Amém. Meus amados, minhas amadas, estamos no 4º domingo já desse tempo de Páscoa. É o domingo do bom pastor. Todo 4º domingo é o domingo do bom pastor. E Jesus, ele descreve quais são os tipos de pastores. Aqueles que vieram antes dele, até vai julgar, são ladrões e assaltantes. O pastor, o bom pastor, vai dizer ele, é aquele que as ovelhas sentem confiança, que as ovelhas escutam a voz, que quando ele chega passa confiança, alegria, porque sabe que é um bom pastor que vai fazer de tudo para protegê-las. Esse é o bom pastor. O mau pastor não quer o bem das ovelhas, ele age por interesse, e diante de uma dificuldade, diante de um problema, ele não está nem aí para as ovelhas, ele vai pensar nele. O bom pastor não. O bom pastor dá a vida. O bom pastor, ele cuida, ele protege, ele zela. E aí a gente recorda de outras cenas que o próprio Jesus disse: olha, o pastor, o bom pastor é aquele que tem 100 ovelhas, 99 estão bem, ele deixa guardadinha, mas uma se perdeu. E essa uma representa a humanidade inteira. E essa uma somos cada um de nós. Que a gente, nesse afã de acertar, muitas vezes a gente acaba se equivocando. Vai desviando do caminho, desaparece da presença de Deus, acha que é dono do próprio nariz, acha que não precisa mais de fé, de comunhão, de sacramento, de eucaristia, e vai pelo mundo afora, feliz da vida, porque afinal de contas está livre agora. Olha o filho pródigo, olha o filho pródigo que aconteceu com ele. Mas o bom pastor é aquele que vai atrás, é aquele que não desiste, e não importa o que ela vivenciou ou o que experimentou na vida, ele não desiste. E se essa ovelha perdida dá um sinal para Jesus, dá um sinal para o bom pastor, ele acha, coloca no ombro, traz para casa, cura as feridas, ouve, entende, perdoa,
acolhe, cura as feridas e volta para o redil. Esse é Jesus, para dizer, Ele não desiste de nós. Não desiste. A gente pôde vivenciar isso de uma forma tão bonita na Semana Santa, como Jesus. Eu fico imaginando a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus. Não foi, minha gente, não foi as chicotadas que Ele levou, a coroa de espinho que sofreu, que colocaram na cabeça dele. Não foi. Isso, claro, machuca, dói, é carne, sangra. Mas a grande dor de Jesus naquela Semana Santa foi saber que um deles estava se desviando do caminho. Não queria mais o amor de Deus. Não queria mais ser encontrado por Jesus. Não queria mais ser encontrado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Não quis mais. Renunciou. Mas Jesus tentou. A cena clássica a gente conhece do bom ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo. Mas teve uma outra antes disso. Quando na Santa Ceia, e a gente viu isso. Quando na Santa Ceia, Jesus pega o pão, porque ele diz, um de vocês vai me trair. Quem é, Senhor? Aquele alvoroço todo junto com os 12 ali. Um de vocês. Essa foi a dor de Jesus. Um de vocês. Quem é? Aquele que eu colocar a mão no prato com o molho. E na cultura judaica, o anfitrião, eu já falei isso aqui. O anfitrião, quando queria homenagear alguém, destacar alguém, honrar alguém na sua presença, para que todos pudessem ver quem é que estava sendo honrado naquele momento. O anfitrião de uma refeição, ele pegava um pedaço do pão, colocava no molho, e todos sabiam o significado, colocava no molho e oferecia para a pessoa. Para quem que Jesus fez isso? Para quem que Jesus fez isso? Judas. Até o último instante, Jesus tentou salvar Judas. Mas o inimigo entrou, tomou conta daquela alma. Ele saiu noite afora, naquela escuridão da vida que não tem mais luz, e se perdeu. Então Jesus é o bom pastor. O problema é que a gente está ouvindo outras vozes, minha gente. O problema é que a gente está ouvindo outras vozes, que não é a voz dele. Outras vozes, que estão nos convencendo muitas vezes, que estão nos atraindo muitas vezes, que estão nos conduzindo, no primeiro momento podem ser até bonitas, prazerosas, outros convites, outras vozes, mas olha o resultado. Jesus também fala em outra cena da porta: esforçai-vos por entrar pela porta, porque espaçoso é o caminho que leva para onde? Para a perdição. E vai dizer Jesus, muitos são os que estão entrando pela porta espaçosa, pelo portão largo, mas é para a perdição. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus é essa porta estreita. Jesus é essa porta. E a gente tem que aprender a escutar a voz dele. Porque se nós começarmos a escutar a voz, essa mentalidade mundana que aí a gente vive, olha os frutos que começam a acontecer em nossas vidas. A gente começa a entrar num vazio existencial, numa tristeza, com essa casca de liberdade, com essa aparência, essa ilusão de que somos livres, podemos decidir as coisas. É verdade, tudo isso é verdade, mas basta ver os frutos que estão acontecendo na tua vida. O que você está colhendo? O que você está colhendo ao não ouvir a voz do pastor, ao dar atenção a outras vozes que o mundo oferece, que te levam muitas vezes para situações que vão deixar a tua alma vazia? Portanto, hoje celebrar a festa do bom pastor é esse convite. Escuta, até quando você vai escutar as vozes do mundo?
Até quando você vai escutar as vozes do pecado? Até quando você vai atender esses convites que estão te fazendo para o pecado? Em outra passagem Jesus vai dizer também: se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. É melhor entrar no céu sem um dos olhos do que com os dois no inferno. Se tua mão te leva a pecar, arranque-a. É melhor entrar no céu sem uma das mãos do que com as duas no inferno. Se teus pés te levam a pecar, arranque-o, porque é melhor entrar no céu sem um dos pés do que com os dois no inferno. Jesus não está dizendo para a gente sair daqui amanhã, na semana que vem, aparecer sem olho, sem braço, sem perna. Não, não é isso. Mas Jesus está dizendo uma coisa muito séria: corte o mal pela raiz. Corte o mal pela raiz. Se estão te convidando para outras coisas, para seguir outras coisas, o pecado, corte o mal pela raiz. Você é precioso para Deus. Jesus, o pastor, quando Jesus estava no Getsemane, ele estava ali: Pai, afasta de mim esse cálice, suando sangue, sofrendo uma angústia terrível, estava no coração de Jesus naquele momento. Ele suava sangue e humanamente ele queria desistir. Pai, eu não aguento, afasta de mim esse cálice. E sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus não respondeu para Jesus. Deus não respondeu para Jesus, para o filho, vivendo aquela angústia, porque sabia que dali Judas ia trair, os soldados iam prender, ia começar a tortura e a paixão de Jesus. Deus não tirou nada disso. Deus nem sequer falou com Jesus. Mas sabe o que Deus fez? Cada vez que Jesus pensou em desistir, Deus permitiu que diante de Jesus tivesse uma imagem. Deus permitiu que diante de Jesus tivesse uma imagem, para Jesus não desistir. Deus não tirou o sofrimento do filho, mas permitiu que Jesus tivesse uma imagem diante dele, para não desistir da sua missão. E aquele momento de sofrimento, naquele momento e diante da cruz, lá, sofrendo, agonizando, sabe quem é que Deus permitiu que Jesus visse? Deus permitiu que Jesus visse naquele momento, para ele não desistir. Ele permitiu que Deus me visse, e Deus visse a cada um de nós. E é por isso que ele não desistiu. É por isso que ele não desistiu, porque ele me viu. Ele viu você, do jeito que você está, com as tuas escolhas, com a tua vida, com as nossas misérias, com os nossos pecados. Deus permitiu que ele nos visse para continuar a sua missão. Esse é o bom pastor. Só que a gente ignora isso tudo, o que ele fez, e a gente escuta outras vozes, continua escutando outras vozes, que estão deixando o nosso coração cada vez mais vazio. Mas hoje, minha gente, o dia do bom pastor, nos faz lembrar também que você, pai, que você, mãe, é o pastor da tua casa. Vocês são os pastores da casa de vocês. E Jesus fala: tome conta do teu rebanho. Você está cuidando do teu rebanho, da tua casa, da tua família. Você é o pastor, zela. Eu pergunto para vocês: os filhos, eles têm que obedecer os pais? Sim ou não? Os filhos têm que obedecer os pais ou não? Sim ou não? Sim e não. Sim e não. O quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é bíblico, é mandamento, é lei de Deus. Honrar pai e mãe, isso deve ser feito independente da condição do pai e da mãe, da qualidade do pai e da mãe. Honrar pai e mãe é preceito divino. Porque quem honra pai e mãe, as três promessas: tem o perdão do pecado, vida longa, prospera. E Deus escuta as preces. Isso são as consequências.
os benefícios de quem honra pai e mãe. Tem o perdão do pecado, vida longa, prosperidade, e Deus escuta a sua prece. Quem honra pai e mãe. Agora obedecer é diferente. Vocês disseram, claro que o filho tem que obedecer o pai e a mãe. Claro que tem. Tem sim e tem não. Quando que o filho tem que obedecer o pai e a mãe? Quando o pai e a mãe é obediente a Deus. Se o pai e a mãe são obedientes a Deus, naturalmente o filho vai te obedecer. Agora, se o filho vê você, pai, você, mãe, mentindo, dando um contra-testemunho, dando um mau exemplo, ele não tem obrigação de obedecer, porque ele só vai obedecer quem obedece a Deus, quem é temente a Deus. Por isso, pai e mãe, hoje na festa do Bom Pastor, você é chamado a ser pastor na tua casa, pastorear, cuidar da tua ovelha, da tua família. Ah, mas Frei, hoje é quase impossível, o mundo é tão grande. Não importa. Não importa se é uma gota d'água no oceano, ou se é um pequeno grãozinho de areia. Não importa se você se sente uma gotinha d'água ou um grão de areia. Portanto, se você quiser, saiba que também serás a gota d'água, o grão de areia que pode mudar, fazer o mundo ideal para quando teu filho crescer, olhar no cantinho do mundo e enxergar você. Portanto, se você quiser, saiba que também serás a gota d'água, o grão de areia que pode mudar, fazer um mundo ideal para quando seu filho crescer, olhar num cantinho do mundo e enxergar você. Isso é um bom exemplo. Isso é ser pastor. Porque o bom pastor fez isso. Amém?